Olá, mulheres abençoadas. Eu sou a missionária Fernanda Lopes e quero compartilhar hoje uma palavra de Deus com vocês. Mas se por acaso você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ative o sininho para as notificações e vamos ao vídeo. E no vídeo de hoje eu quero começar lhe fazendo uma pergunta. Que tipo de relatório você tem ouvido? Que tipo de relatório você tem dado atenção? Relatório positivo ou relatório negativo? Relatório dado pela maioria ou relatório dado por apenas algumas pessoas? E baseado nisso, eu quero compartilhar o texto da palavra do Senhor que se encontra em Números, capítulo 13 e capítulo 14. Nesses textos, a gente encontra Moisés orientando 12 líderes das tribos de Israel para irem espiar a terra prometida. Era uma ordenança do Senhor que esses homens fossem observar a tão sonhada terra prometida, a tão sonhada Canaã. E quando Moisés orienta estes homens a fazerem esse trabalho de observação da terra, ele dá algumas ordenanças. Ele vai dizer, observa a terra, procurem ver se a terra é grande, se a terra tem muitos frutos, se tem cidades, se tem arraiais, se elas são fortificadas, se elas são bem cercadas, como é esse tipo de terra, quem habita nessa terra, que terra é essa, que gente é essa que vive lá. Essas eram as orientações de Moisés para aqueles homens. E eles foram. E não eram qualquer pessoa, eram líderes, eram homens, homens importantes que exerciam influência no meio do povo de Israel. E eles estiveram por 40 dias espiando a terra e vendo de tudo um pouco que lá havia. As 12 pessoas viram praticamente as mesmas coisas. Viram os frutos daquela terra, viram as pessoas que lá moravam, viram que tipo de terra era, que tipo de cidade era, e então retornaram para trazer essas notícias à congregação de Israel. Ao chegar, 10 dos 12 começaram a falar sobre o que viram nessa terra. E eles começam a dizer que a terra era uma terra de gigantes, era uma terra que não valia a pena ser habitada pelo povo de Deus. Era uma terra que engolia as pessoas vivas devido aos gigantes que lá existiam. E eles começam a trazer um relatório totalmente negativo a respeito da terra prometida. E o povo, então, de certa forma, começa a se desesperar ouvindo essas palavras. E começam a questionar Moisés, Arão, é para essa terra que vocês querem nos levar? Não seria melhor voltar para o Egito? Tudo isso porque se basearam em um relatório negativo. E então aparece Caleb e Josué, que começam a discordar do relatório daqueles outros 10 que foram espiar a terra. E eles começam a dizer, não é bem assim. Na verdade, realmente, a terra tem gigantes. Realmente, a terra é uma terra forte. É como se eles dissessem que a terra tinha seus desafios. Mas ao mesmo tempo, Caleb e Josué vão dizer, no entanto, subamos a esta terra e tomamos posse, porque é certo que Deus nos dará a vitória. É certo que o Senhor nos dará a posse da herança que é a terra prometida. E eles deixam claro que é sim a terra que emana leite e mel. É sim a terra dos sonhos do povo de Israel. É sim a terra tão sonhada que eles iriam habitar. E diante desse relatório, que é um relatório positivo, a gente tem aí então 10 pessoas, 10 líderes de influência, relatando apenas o lado negativo da terra de Canaã. E nós temos outros 2 líderes, Josué e Caleb, trazendo um outro relatório. Relatório, vou chamar aqui de relatório positivo, afirmando exatamente o que Deus já havia dito sobre essa terra.
Deus já havia dito que era uma terra que mana leite e mel. Deus já havia dito que era uma terra da promessa, da herança para o seu povo. Deus já havia deixado claro que era a terra que o Senhor prometeu para o seu povo. Então Josué e Caleb trazem essas informações tão preciosas. Eles dizem, é sim uma terra com desafios, é sim uma terra que tem gigantes, mas sim nós podemos vencer, sim nós vamos vencer porque o Senhor é conosco. E com essa palavra eu quero meditar contigo neste dia. Que tipo de relatório você tem ouvido? Que tipo de relatório você tem alimentado? Qual é o alimento que você tem recebido e o que você está fazendo dele? A congregação de Israel se apavorou quando ouviu o relatório negativo daqueles 10. Mas com certeza muitos também se alegraram quando ouviram o relatório de Josué e Caleb. E eu quero te dar um conselho no dia de hoje. Filtra o que você ouve. Filtra o que você vê. Se apega aos relatórios positivos. Mas eu não estou falando só de positividade. Eu estou dizendo, se apega aos relatórios da palavra de Deus. Aos relatórios que comprovam aquilo que Deus já disse. Se Deus já disse que eu e você somos mais que vencedores, então nós somos mais que vencedores. Mesmo que venham as adversidades, mesmo que venham as provas, as preocupações, o medo. Aquele povo teve medo. Chegou a preferir voltar para o Egito, com medo de ocupar aquela terra. Nós também muitas vezes nos comportamos assim. De tanto ouvirmos um relatório negativo a respeito da nossa promessa, a gente começa a ter medo e a duvidar. Será que eu devo mesmo tomar posse dessa promessa? E eu quero te dizer nesse dia, deve. Toma posse da promessa que o Senhor te fez. Toma posse da herança que o Senhor deixou para ti, porque é de Deus. Façamos como Josué e Caleb, e isso é uma decisão, não é um sentimento. Mesmo com medo, mesmo com preocupação, mesmo não vendo de fato a terra, mas você sabe e você tem a fé do que já foi dito pela palavra do Senhor, que você é mais do que vencedor. Então declare, assim como fez Josué e Caleb, subamos e tomamos posse daquela terra, porque é certo que o Senhor é conosco e é certo que nós venceremos. Amém? Então, seja lá qual for a circunstância que você se encontra, seja lá qual for a dificuldade que você está enfrentando, toma posse do relatório positivo. Alimenta-te do que é bom, do que é verdadeiro, do que é benigno, do que é fruto da palavra do Senhor. Se Deus fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Agora tem um detalhe. Realmente a terra tinha gigantes. Quando Deus diz, quando o Senhor Jesus fala que no mundo teríamos aflições, é exatamente isso. Nós temos uma terra para tomar posse, mas nessa terra tem gigantes. E aí, o que a gente vai fazer? Voltar para o Egito? A gente vai recuar? Ou a gente vai dizer, não, vamos lá, Deus já falou que nós vamos vencer, Deus já falou que a terra é nossa, esses gigantes, eles vão ser derrubados. E eu quero te convidar nesse dia, vamos derrotar os gigantes que têm se levantado contra as nossas vidas. Amém? Derrote-os. A palavra para ti nesse dia é, derrote o gigante que tem se levantado. Dos desafios que têm aparecido na tua vida, saiba que eles têm algum propósito. Fique com essa palavra no teu coração. Amém? E eu te aguardo no próximo vídeo.